Eles haviam combinado nunca ter intimidade, mas quando os gritos dela ecoaram à meia-noite, o milionário não resistiu e quebrou todas as regras. Clique em inscrever-se e comente de onde você está assistindo. O sol matinal de março filtrava através das grandes janelas do escritório no Itaim Bibi, criando reflexos dourados nos arranha-céus de São Paulo. Marina Santos ajustou nervosamente sua pasta de couro marrom enquanto esperava no lobby elegante da Mendonça Incorporadora. Seus dedos tamborilavam contra o material, uma mania que desenvolvera desde que se formou em arquitetura na Universidade Mackenzie, 3 meses atrás. Senhorita Santos, a voz grave a fez levantar os olhos. À sua frente estava Rafael Mendonça, exatamente como ela havia visto nas revistas de negócios. Alto, ombros largos, cabelos escuros penteados para trás e olhos castanhos que pareciam avaliar tudo ao redor com precisão cirúrgica. O terno azul marinho impecável e o relógio suíço no pulso confirmavam sua reputação de empresário bem-sucedido. Sim, senhor. Marina se levantou, estendendo a mão com firmeza. É um prazer conhecê-lo pessoalmente. Rafael apertou sua mão brevemente, sem sorrir. Siga-me. O escritório dele ocupava o andar inteiro com vista panorâmica da cidade. Marina tentou não demonstrar o quanto estava impressionada com a decoração moderna e sofisticada, móveis de design italiano, obras de arte contemporânea e uma mesa de mogno que provavelmente custava mais que seu salário de um ano inteiro. Sente-se. Rafael gesticulou para uma cadeira de couro em frente à mesa, mantendo uma distância formal. Analisei seu portfólio. Seu trabalho é promissor, mas você não tem experiência com projetos de grande escala. Marina sentiu o coração acelerar. É verdade, Sr. Mendonça, mas deixe-me terminar. Ele a interrompeu, os olhos fixos nos documentos à sua frente. Preciso de alguém para redesenhar completamente minha cobertura. O projeto anterior foi cancelado devido a circunstâncias pessoais. Por um momento, algo sombrio passou pelo rosto de Rafael, mas desapareceu tão rapidamente que Marina pensou ter imaginado. O orçamento é de R$ 2 milhões, continuou ele. E Marina teve que se esforçar para não engasgar. O prazo é de 6 meses. Será necessário acompanhar a obra diariamente. Eu aceito, Marina disse rapidamente, depois se recompôs. Quer dizer, gostaria muito de conhecer os detalhes do projeto. Rafael finalmente a olhou diretamente. Há condições. Primeira, nossa relação será estritamente profissional. Nada de conversas pessoais, almoços amigáveis ou qualquer tipo de proximidade desnecessária. Segunda, você reportará apenas a mim, sem envolver outros funcionários em discussões sobre o projeto. Terceira, discrição absoluta sobre qualquer coisa que vir ou ouvir em minha residência. Marina piscou, surpresa com a rigidez das regras. Posso perguntar o motivo de tanta formalidade? Não pode. A resposta foi seca, definitiva. Aceita as condições ou não? Marina pensou no aluguel atrasado de seu pequeno apartamento na Vila Madalena, nas contas acumuladas desde a morte de sua mãe, 2 meses atrás, e nos medicamentos caros que ainda precisava pagar. Engoliu o orgulho. Aceito todas as condições, Sr. Mendonça. Uma semana depois, Marina estava parada no hall de entrada da cobertura de Rafael, no último andar de um edifício exclusivo nos jardins. O espaço era impressionante. Pé direito duplo, decoração minimalista em tons de cinza e branco e janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante de São Paulo. Seu apartamento de hóspedes fica ali. Rafael apontou para um corredor à esquerda, sem olhar para ela. Estava vestido de forma mais casual. Calça social preta e camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços definidos. São 2 suítes, cozinha completa e sala de estar. Você ficará lá durante o período da obra para facilitar o acompanhamento. Marina seguiu-o pelo corredor, observando que todas as paredes eram brancas e desprovidas de fotografias pessoais. Era como se a cobertura fosse um hotel de luxo, bonita, mas impessoal. É perfeito, disse ela, colocando a mala no quarto principal do apartamento de hóspedes. Quando começamos? Amanhã às 8. Rafael consultou o relógio. Os operários chegam às 9. Você precisa estar presente para orientar cada etapa. Marina assentiu, tirando da pasta os primeiros esboços que havia feito com base nas fotos que ele enviara. Trouxe algumas ideias iniciais.
Pensei em trazer mais calor ao ambiente, talvez com madeira clara, algumas plantas. Não quero plantas, Rafael a interrompeu abruptamente. Certo. E quanto às cores? Percebi que você prefere tons neutros, mas talvez pudéssemos... Nada de cores vibrantes. Novamente, a interrupção foi seca. Marina respirou fundo, tentando manter a paciência profissional. Senhor Mendonça, para criar um projeto que realmente reflita sua personalidade, preciso entender melhor seus gostos e seu estilo de vida. Rafael se virou para ela com uma expressão gelada. Minha personalidade não é relevante para este projeto. Quero algo elegante, funcional e impessoal. É só isso que precisa saber. Mas uma casa deve ser acolhedora. Esta não é uma casa, senhorita Santos. É apenas onde eu durmo. Rafael caminhou em direção à porta. Espero que esteja aqui às 8 em ponto amanhã. Boa noite. Marina ficou sozinha no apartamento de hóspedes, ouvindo o som dos passos dele se afastando pelo corredor de mármore. Sentou-se na cama, observando pela janela as luzes da cidade que começavam a se acender no anoitecer. No que eu me meti, murmurou para si mesma, tirando o celular da bolsa para ligar para sua melhor amiga, Carla. Oi, Flor. Como foi o primeiro dia com o milionário misterioso? A voz animada de Carla trouxe um pouco de alívio. Complicado. Ele é distante, frio. É como se tivesse construído uma muralha ao redor de si mesmo. Homem rico e bonito com problemas emocionais. Marina, isso é praticamente um romance da Globo. Marina riu apesar da tensão. Carla, isso é trabalho. E ele deixou bem claro que quer manter tudo estritamente profissional. Veremos, Carla disse com um tom travesso. Aposto que em um mês vocês estarão jantando juntos e discutindo a vida. Impossível. Ele mal consegue me olhar nos olhos. Após desligar, Marina desempacotou suas coisas no silêncio da cobertura. Era quase meia-noite quando finalmente se deitou, mas o sono não veio facilmente. Os ruídos da cidade grande eram diferentes dos de sua cidade natal, no interior de Minas Gerais, e a cama estranha só intensificava a sensação de estar em território desconhecido. Quando finalmente conseguiu adormecer, os pesadelos voltaram com força total. Não, por favor, não! O grito ecoou pela cobertura às 2 da madrugada, cortando o silêncio como uma lâmina. Marina acordou subitamente, o coração disparado, as mãos tremendo, enquanto tentava se orientar no quarto escuro. O pesadelo havia sido especialmente vívido. Sua mãe no hospital, os últimos momentos, a sensação de impotência que a consumia desde aquele dia. Lágrimas rolavam por seu rosto enquanto ela se sentava na cama, tentando controlar a respiração acelerada. Era sempre a mesma sequência: o diagnóstico tardio, a luta contra o câncer e Marina se culpando por não ter insistido para que a mãe fizesse os exames antes. 3 batidas firmes na porta a fizeram congelar. Senhorita Santos? A voz de Rafael soou do outro lado da porta, tensa, mas controlada. Está tudo bem? Marina limpou rapidamente as lágrimas, tentando recuperar a compostura. Sim, senhor. Mendonça. Desculpe se a acordei. Posso entrar? Ela hesitou, olhando para si mesma no pijama simples de algodão, os cabelos desalinhados. Um momento, por favor. Marina vestiu rapidamente um roupão e abriu a porta. Rafael estava parado no corredor, vestindo apenas uma calça de pijama escura e uma camiseta cinza. Pela primeira vez, ela o viu sem a armadura impecável dos ternos caros. Ele parecia mais humano, mais acessível. Desculpe ter gritado, Marina disse, evitando o olhar dele. Às vezes tenho pesadelos. Rafael a observou por um momento, notando os olhos vermelhos e inchados. Com que frequência? A pergunta direta a pegou desprevenida. Isso não é da sua conta. É sim, se vai afetar seu trabalho. Mas havia algo na voz dele que não era apenas preocupação profissional. Precisa conversar com alguém? Marina o olhou surpresa. Era a primeira vez que ele demonstrava algum interesse pessoal, mesmo que disfarçado de preocupação profissional. Não é necessário. Vai passar. Rafael assentiu lentamente, mas não se moveu para sair. Minha mãe também tinha pesadelos, disse ele de repente, surpreendendo a ambos com a revelação. Depois que meu pai morreu, ela dizia que era pior à noite quando não tinha distrações. Marina sentiu algo se afrouxar no peito. Como ela lidava com isso?
Chá de camomila e conversas até o sol nascer. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que o fazia parecer mais jovem. Funciona melhor que remédios. Eles ficaram em silêncio por um momento, o corredor iluminado apenas pela luz suave que vinha da sala. Posso fazer um chá para nós dois, ofereceu Marina timidamente. Se você não conseguir voltar a dormir. Rafael hesitou, claramente lutando entre suas próprias regras e algo mais humano. 5 minutos, disse finalmente. Só para ter certeza de que você está bem. A cozinha americana da cobertura era um exemplo de design moderno. Bancadas de mármore Carrara, eletrodomésticos de inox e uma ilha central que Marina usou para preparar o chá. Rafael se sentou em um dos bancos altos, observando-a se mover pelo espaço com familiaridade surpreendente. Você cozinha? Perguntou ele, aceitando a xícara de camomila que ela ofereceu. Minha mãe me ensinou. Marina se sentou do outro lado da ilha, mantendo distância segura. Ela dizia que uma casa só vira lar quando tem cheiro de comida caseira. Rafael tomou um gole do chá, o vapor criando uma névoa suave entre eles. Minha ex-esposa odiava cozinhar. Dizia que era perda de tempo quando podíamos pedir comida de qualquer restaurante de São Paulo. A menção da ex-esposa criou uma tensão palpável no ar. Marina percebeu que era a primeira informação verdadeiramente pessoal que Rafael compartilhava. Vocês se divorciaram recentemente? Perguntou ela cuidadosamente. Há 8 meses. Rafael girou a xícara entre as mãos. Ela ficou com o penthouse em Alphaville e metade dos investimentos. Eu fiquei com esta cobertura e a certeza de que nunca mais vou misturar vida pessoal com outras coisas. Marina entendeu então a origem das regras rígidas da frieza profissional. Por isso as condições do contrato. Exatamente. Rafael a olhou diretamente pela primeira vez desde que se conheceram. Não tenho intenção de repetir os mesmos erros. E que erros foram esses? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, claramente debatendo consigo mesmo sobre quanto revelar. Confiei demais. Deixei as linhas se confundirem. No final, ela estava mais interessada no meu dinheiro do que em mim. Marina sentiu uma pontada de tristeza pela amargura na voz dele. Nem todas as pessoas são assim. Talvez não. Rafael terminou o chá e se levantou. Mas não vou descobrir de novo. Ele caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair da cozinha. Senhorita Santos? Sim. Se os pesadelos continuarem, há uma farmácia 24 horas na Rua Augusta. Eles vendem chá de valeriana. É mais forte que a camomila. Marina sorriu pela primeira vez desde que chegara à cobertura. Obrigada pela dica. E Marina? O uso do primeiro nome a fez olhar para ele surpresa. Amanhã começamos a demolição da parede da sala. Vai fazer muito barulho. Entendido. Depois que Rafael saiu, Marina ficou sozinha na cozinha, terminando seu chá e observando as luzes da cidade pela janela. Pela primeira vez, a cobertura não parecia tão fria e impessoal. Havia uma pequena rachadura na fachada perfeita de Rafael Mendonça e Marina se pegou curiosa para descobrir o que havia por trás dela. Quando voltou para o quarto, conseguiu dormir sem mais pesadelos. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som de furadeiras e martelos. Vestiu uma calça jeans e uma blusa branca, roupa adequada para acompanhar uma obra, e saiu do apartamento de hóspedes para encontrar a sala principal da cobertura em completo caos. 5 operários trabalhavam na demolição da parede que separava a sala de estar da sala de jantar, exatamente como ela havia projetado. Rafael estava no meio do ambiente, vestindo jeans escuros e uma camisa polo azul com capacete de segurança amarelo na cabeça. Bom dia, disse Marina, precisando elevar a voz por causa do barulho. Rafael se virou, e por um segundo ela viu algo diferente em seus olhos, menos frieza, mais interesse. Mas a expressão neutra voltou rapidamente. João, Rafael chamou o mestre de obras. Esta é a arquiteta Marina Santos. A partir de agora, todas as decisões passam por ela. Marina sentiu uma onda de satisfação profissional. Era a primeira vez que trabalharia diretamente com uma equipe, e a responsabilidade era tanto emocionante quanto assustadora. 2 semanas haviam se passado desde o início da obra, e a rotina de Marina começava a se estabelecer. Acordava às 7, tomava café na cozinha enquanto Rafael já havia saído para o escritório, e passava o dia supervisionando os operários.
Ele sempre voltava no final da tarde, checava o progresso com poucas palavras e desaparecia em seu escritório particular. Os pesadelos continuavam, mas com menos frequência, e nas 2 vezes que ela acordou gritando, Rafael apareceu discretamente com uma xícara de chá já pronta. Conversavam por alguns minutos sobre assuntos neutros, o clima, o trânsito de São Paulo, as notícias do dia, e ele se retirava quando ela se sentia melhor. Era uma quinta-feira chuvosa de abril quando tudo mudou sutilmente. Marina estava explicando para João, o mestre de obras, sobre a instalação dos pontos de luz na nova configuração da sala, quando notou que esquecera o almoço. Novamente, nos últimos dias, estava tão concentrada no projeto que se esquecia completamente de comer. Seu João, vou sair rapidamente para comprar um sanduíche. Qualquer dúvida me liga no celular. Não precisa sair no temporal, arquiteta, disse João, um senhor de 50 anos com cabelos grisalhos e sorriso gentil. Tem uma padaria que entrega aqui no prédio. Marina estava procurando o número da padaria no celular quando a porta do elevador se abriu. Rafael entrou carregando 2 sacolas de papel que exalavam um aroma delicioso. Senhor Mendonça? Pensei que só voltaria à noite. Reunião cancelada. Ele olhou para ela, depois para os operários. Trouxe almoço para a equipe. Imagino que vocês estejam com fome. Marina o olhou surpresa. Essa consideração com os funcionários não combinava com a imagem fria que ele cultivava. Muito obrigado, chefe. João sorriu largamente. Os meninos vão ficar felizes. A gente sempre come marmita fria. Rafael distribuiu os quentinhas para os 5 operários, que agradeceram efusivamente antes de se dirigirem à varanda para comer. Sobrou uma embalagem nas mãos dele. E este é seu, disse ele, estendendo a embalagem para Marina. Ela hesitou. Não precisava se preocupar comigo. Você não almoçou ontem, nem anteontem. Rafael colocou a embalagem na bancada da cozinha. João comentou que você se esquece de comer quando está concentrada. Marina sentiu uma mistura de constrangimento e gratidão. Obrigada. Vou comer agora. Coma enquanto está quente. Rafael tirou o capacete e passou a mão pelos cabelos ligeiramente desarrumados pela chuva. É lasanha da Nona Mia. Melhor restaurante italiano dos Jardins. Eles se sentaram na ilha da cozinha, como naquela primeira noite do chá. Marina abriu a embalagem e quase gemeu de prazer ao sentir o aroma da lasanha ainda fumegante. Está deliciosa, disse ela após a primeira garfada. Você almoça lá sempre? Às vezes. Rafael comia sua própria porção com movimentos precisos. Fica perto do escritório. Marina notou que ele não havia trazido comida apenas para ela. Havia comprado para toda a equipe. Foi muito gentil da sua parte pensar nos operários. Rafael deu de ombros. Trabalho melhor é feito por pessoas bem alimentadas. Mas Marina viu através da justificativa prática. Havia bondade genuína naquele gesto, cuidadosamente disfarçada de pragmatismo empresarial. Posso fazer uma pergunta pessoal? Marina se aventurou. Rafael a olhou cauteloso. Depende da pergunta. Por que decidiu reformar a cobertura? Ela já era linda do jeito que estava. O garfo de Rafael parou no ar por um momento. Mudança de vida pede mudança de ambiente. E que tipo de mudança de vida? Rafael terminou de mastigar lentamente antes de responder. O tipo que faz você perceber que estava vivendo a vida de outra pessoa. A resposta carregava um peso que Marina sentiu no peito. Sua ex-esposa escolheu a decoração. Cada móvel, cada cor, cada objeto. Rafael olhou ao redor da cozinha. Quando ela saiu, percebi que não reconhecia minha própria casa. Era como viver num hotel elegante, mas vazio. Marina entendeu então por que ele havia sido tão específico sobre querer algo impessoal. Ele estava tentando se proteger de criar vínculos emocionais, até mesmo com o próprio espaço. E agora? O que você quer que sua casa seja? Rafael a olhou por um longo momento, como se estivesse realmente considerando a pergunta pela primeira vez. Não sei, admitiu finalmente. Só sei o que não quero que seja. Na sexta-feira seguinte, Marina acordou com o som de chuva pesada batendo nas janelas. Eram 6 da manhã, e ela sabia que os operários não conseguiriam trabalhar com o temporal que se formara durante a madrugada. Vestiu um roupão e foi até a cozinha preparar café, pensando em aproveitar o dia para finalizar os desenhos técnicos da nova marcenaria. Para sua surpresa,
Rafael já estava na cozinha, sentado na ilha com uma xícara de café e um laptop aberto. Vestia uma camiseta cinza e calça de moletom, a versão mais casual que Marina já havia visto dele. "Bom dia", disse ela um pouco envergonhada por estar de roupão e com os cabelos desarrumados. "Não sabia que você acordava tão cedo." "Não consegui dormir." Rafael fechou o laptop. "A chuva me lembra muito outras épocas." Marina serviu café para si mesma e se sentou do outro lado da ilha, mantendo a distância respeitosa que haviam estabelecido. "Épocas ruins?" "Não exatamente ruins, só complicadas." Rafael tomou um gole do café e olhou pela janela. "Minha ex-esposa odiava dias de chuva. Dizia que a deixavam deprimida. Sempre que chovia assim, ela saía de casa e só voltava quando parava. E você ficava sozinho." "Eu ficava sozinho", confirmou ele, com uma tristeza sutil na voz. "No início, não me incomodava. Pensava que ela só precisava de espaço. Depois percebi que ela estava fugindo de mim." Marina sentiu vontade de estender a mão e tocar a dele, mas se conteve. "Há quanto tempo vocês foram casados?" 5 anos. Rafael girou a xícara entre as mãos. "Nos conhecemos numa festa da empresa. Ela era relações públicas de um cliente importante. Linda, inteligente, sabia exatamente o que dizer para cada pessoa. Parece que vocês tinham muito em comum." Rafael riu sem humor. "Era isso que eu pensava. Mas Isabela era performática. Cada gesto, cada palavra era calculada. Levei anos para perceber que nunca conheci realmente quem ela era." A intimidade da conversa pegou Marina desprevenida. Era a primeira vez que Rafael compartilhava detalhes genuínos sobre seu casamento. "E quando você percebeu?" "Na última briga." Rafael olhou diretamente para Marina. "Ela me disse que se casou comigo porque eu representava segurança financeira, não porque me amava. Disse que sempre soube que eu era emocionalmente limitado." Foram as palavras exatas dela, mas que isso não importava porque eu proporcionava o estilo de vida que ela queria. Marina sentiu raiva de uma mulher que nunca conheceu. Ela estava errada. "Estava?" Rafael a questionou genuinamente. "Talvez ela tenha razão sobre eu ser emocionalmente limitado. Talvez seja por isso que preciso de regras tão rígidas para tudo." "As regras não fazem você emocionalmente limitado, Rafael." Marina usou o primeiro nome dele naturalmente. "Elas fazem você se sentir seguro. Há uma diferença." Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo a chuva bater nas janelas. Marina percebeu que estava vendo Rafael sem todas as camadas de proteção que ele normalmente vestia, junto com os ternos caros. "Posso te fazer uma pergunta agora?" Rafael disse de repente. Marina assentiu. "Sobre o que são seus pesadelos?" A pergunta a pegou desprevenida. Durante semanas, Rafael havia respeitado sua privacidade sobre o assunto, oferecendo apenas chá e presença silenciosa quando ela precisava. "Minha mãe", disse ela simplesmente. "Ela morreu de câncer há 3 meses. Eu me culpo por não ter insistido para que ela fizesse os exames antes." Rafael assentiu lentamente. "E por isso você se mudou para São Paulo?" "Partly. Também precisava de trabalho. Minha cidade natal não oferece muitas oportunidades para arquitetos." Marina sorriu tristemente. "Minha mãe sempre disse que eu deveria vir para a capital, que aqui eu poderia voar mais alto. Ironicamente, só consegui coragem depois que ela se foi. Ela ficaria orgulhosa de ver o que você está construindo aqui." A gentileza inesperada na voz dele fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. "Obrigada. Isso significa muito." Rafael se levantou abruptamente, como se tivesse percebido que a conversa havia ultrapassado seus limites emocionais autoimpostos. "Vou trabalhar no escritório. Se precisar de alguma coisa..." "Rafael." Marina o chamou antes que ele saísse da cozinha. "Obrigada por conversar comigo. Sobre sua mãe, sobre tudo." Ele parou na porta, sem se virar. "De nada, Marina." Foi a segunda vez que ele usou seu primeiro nome, e ela sentiu algo quente se espalhar pelo peito. O mês de maio trouxe temperaturas mais amenas e um progresso significativo na reforma. A parede entre as salas havia sido completamente removida, criando um ambiente amplo e arejado, que começava a ganhar forma segundo o projeto de Marina. Os pisos de madeira clara já estavam instalados, e a marcenaria planejada começaria a ser colocada na semana seguinte. Marina estava na sala,
conferindo as medidas da estante que ocuparia a parede principal, quando ouviu vozes exaltadas vindo do hall de entrada. Reconheceu imediatamente a voz de Rafael, tensa e controlada, contrastando com uma voz feminina estridente que ela nunca havia escutado antes. Não pode simplesmente mudar as fechaduras, Rafael. Ainda tenho coisas aqui. Isabela, avisei que viria buscar suas coisas há 2 semanas. Você não apareceu. Marina se aproximou discretamente da entrada da sala, tentando não parecer que estava escutando a conversa. A mulher na porta era exatamente como ela havia imaginado. Alta, loira, usando um vestido bege que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina, e sapatos de salto que ecoavam no mármore. Estava viajando a trabalho, você sabe disso. Isabela entrou na cobertura sem ser convidada, os olhos percorrendo o ambiente em obras. Meu Deus, Rafael, o que você fez com nossa casa? Não é mais nossa casa, Isabela, e você assinou a escritura de desistência. Mas era tão bonita antes. Agora parece um canteiro de obras. Os olhos de Isabela pararam em Marina, que tentou discretamente voltar para a sala. E quem é esta? Marina Santos, minha arquiteta. Marina sentiu algo desconfortável na formal apresentação. Depois de semanas de conversas íntimas e pequenos gestos de cuidado, ser apresentada apenas como a arquiteta a fez sentir-se estranhamente diminuída. Ah, claro. Isabela olhou Marina de cima a baixo com um sorriso que não chegava aos olhos. Muito jovem. Tem experiência com projetos deste porte? Isabela. A voz de Rafael carregava um aviso claro. É só uma pergunta, querido. Afinal, este apartamento vale quase 10 milhões. Seria uma pena se fosse estragado por inexperiência. Marina sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura profissional. Tenho certeza de que Sr. Mendonça fez a escolha certa para seu projeto. Sr. Mendonça? Isabela riu com desdém. Que formal. Rafael, você não disse que ela mora aqui? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina viu algo passar rapidamente pelos olhos de Rafael. Constrangimento. Culpa. Ela não conseguiu decifrar. Moro no apartamento de hóspedes temporariamente, Marina explicou, para acompanhar melhor a obra. Cai-se conveniente. O tom de Isabela estava carregado de insinuações. Rafael sempre foi criativo com suas decisões de negócios. Chega. Rafael caminhou até a porta e a abriu. Suas coisas estão em caixas no depósito do prédio. O porteiro tem as chaves. Você mudou, Rafael. Isabela se dirigiu à porta, mas parou ao lado de Marina. Cuidado, querida. Ele pode parecer generoso e atencioso no início, mas no fundo é frio como gelo. Pergunte para qualquer pessoa que já tentou se aproximar dele realmente. Marina assistiu Isabela sair, seus saltos ecoando pelo corredor até o elevador. Quando a porta se fechou, o silêncio na cobertura era palpável. Rafael permaneceu de costas, as mãos apoiadas no batente da porta. Rafael? Não. Ele se virou, e Marina viu que a máscara fria havia voltado completamente. Não vamos falar sobre isso, mas ela estava sendo injusta. Estava sendo honesta. Rafael passou por Marina em direção ao escritório. Acho melhor mantermos nossa distância profissional daqui para frente. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que isso significa? Significa que as conversas na cozinha, os chás da madrugada, isso precisa parar. Foram um erro. Um erro? Marina não conseguiu esconder a mágoa na voz. Pensei que que éramos... O quê? Amigos? Rafael riu sem humor. Marina, você trabalha para mim. Não somos nada além disso. As palavras doeram mais do que Marina esperava. Durante as últimas semanas, havia começado a ver Rafael não apenas como seu chefe, mas como um homem complicado e ferido, que aos poucos estava se abrindo para ela. Agora percebia que talvez tivesse interpretado mal todos os sinais. Entendi. Marina ergueu o queixo, recuperando sua dignidade profissional. Vou me concentrar apenas no trabalho daqui para frente. Ótimo. Rafael entrou no escritório e fechou a porta, deixando Marina sozinha na sala em obras. Ela ficou parada por um momento, processando o que havia acabado de acontecer, antes de voltar para seu trabalho com determinação renovada. Os 3 dias seguintes foram os mais longos, desde que Marina chegara à cobertura. Rafael voltou a ser o chefe frio e distante dos primeiros dias,
cumprimentando-a com um aceno formal de cabeça pela manhã e desaparecendo no escritório até tarde da noite. Quando precisavam discutir aspectos da obra, ele mantinha a conversa estritamente técnica, falando apenas sobre prazos, orçamentos e especificações. Marina tentou se convencer de que era melhor assim. Afinal, era exatamente o que havia sido contratada para fazer, um trabalho profissional sem envolvimento pessoal. Mas não conseguia parar de pensar nas conversas íntimas que haviam compartilhado, na gentileza dele ao trazer almoço para a equipe, na forma como cuidava dela quando os pesadelos vinham. Na quarta-feira de manhã, João se aproximou dela com uma expressão preocupada. Arquiteta, temos um problema. Marina olhou para cima dos desenhos técnicos que estava revisando. O que aconteceu? A marcenaria chegou com as medidas erradas. A estante principal está 15 centímetros mais larga que o projeto. Marina sentiu o coração afundar. Era exatamente o tipo de erro que poderia atrasar a obra em semanas e estourar o orçamento. Como isso aconteceu? Parece que houve um erro na comunicação entre você e a fábrica. Eles dizem que receberam medidas diferentes. Marina correu até seus arquivos e conferiu todas as especificações que havia enviado. Tudo estava correto do seu lado. Mas quando verificou os e-mails, descobriu que havia um número errado na planilha de medidas que chegou à marcenaria. Foi culpa minha, admitiu ela, sentindo-se nauseada. Devo ter digitado errado na planilha. João colocou a mão no ombro dela, num gesto paternal. Acontece, arquiteta. Vamos resolver. Mas Marina sabia que seria necessário envolver Rafael. Um erro desse magnitude precisaria de aprovação dele para os custos extras e mudanças no cronograma. Ela bateu na porta do escritório dele, o estômago embrulhado. Entre. Rafael estava sentado atrás da mesa, digitando no laptop. Nem levantou os olhos quando ela entrou. Preciso falar com você sobre um problema na obra. Agora ele olhou para ela, a expressão neutra, mas atenta. Que tipo de problema? Marina explicou a situação, assumindo total responsabilidade pelo erro. Rafael a ouviu em silêncio, sem interrompê-la uma única vez. Quanto vai custar para refazer? Perguntou ele quando ela terminou. Cerca de 20 mil reais, mais 2 semanas de atraso. Rafael assentiu lentamente. E você tem certeza de que o erro foi seu? Absoluta certeza. Ele se levantou e caminhou até a janela, ficando de costas para ela por um momento que pareceu eterno. Marina preparou-se para ouvir que estava demitida, que ele havia cometido um erro ao contratar uma arquiteta inexperiente. Acontece, disse ele finalmente, ecoando as palavras de João. Autorizo os custos extras. Marina piscou, surpresa. É só isso? Rafael se virou para ela. O que você esperava? Que eu gritasse? Que te demitisse? Esperava-me consequências. As consequências são 20 mil reais e 2 semanas de atraso. Não o fim do mundo. Rafael voltou para a mesa. Você é uma profissional competente, Marina. Um erro não define sua capacidade. A gentileza inesperada na voz dele a pegou completamente desprevenida. Durante 3 dias, ela havia se acostumado com a frieza profissional. E agora? Obrigada, disse ela emocionada. Vou garantir que não aconteça de novo. Sei que vai. Marina estava quase saindo do escritório quando Rafael a chamou. Marina! Ela se virou. Isabela estava errada sobre você, disse ele, sem tirar os olhos do computador. Você tem mais experiência e competência que muitos arquitetos que conheço há anos. Marina sentiu algo quente se espalhar pelo peito. E ela estava errada sobre você também. Rafael finalmente olhou para ela, e por um momento, a antiga intimidade voltou ao olhar dele. Mas então ele se recompôs. Podemos resolver a questão da marcenaria hoje ainda? Sim, claro. Marina saiu do escritório com sentimentos confusos. Rafael havia sido compreensivo e até gentil sobre seu erro, mas mantinha a distância emocional que havia criado depois da visita de Isabela. Era como se ele estivesse constantemente lutando entre quem realmente era e quem achava que deveria ser. Naquela noite, ela acordou novamente com pesadelos. Mas dessa vez, quando se sentou na cama tremendo e suada, ninguém bateu em sua porta com chá e conversas reconfortantes. E a ausência doeu mais do que ela gostaria de admitir. O final de maio chegou com uma onda de calor incomum para São Paulo. A obra estava quase na metade,
E Marina havia conseguido resolver a questão da marcenaria sem mais contratempos. A nova estante estava sendo instalada e o ambiente começava a ganhar a personalidade que ela havia visualizado desde o primeiro dia. Era uma sexta-feira à noite quando tudo mudou novamente. Marina estava na sala, conferindo os últimos detalhes da instalação das luminárias, quando ouviu um barulho estranho vindo do escritório de Rafael. Parecia algo caindo no chão, seguido de um gemido abafado. "Rafael!" chamou ela, aproximando-se da porta. "Está tudo bem?" Silêncio. Marina hesitou por um momento, lembrando-se da distância que ele havia imposto entre eles. Mas algo na qualidade daquele silêncio a preocupou. "Rafael, vou entrar." Ela abriu a porta e encontrou Rafael sentado no chão, encostado na parede, uma das mãos pressionada contra a cabeça. Sua camisa social branca estava com os primeiros botões abertos, e havia papéis espalhados pelo chão ao redor dele. "Meu Deus, o que aconteceu?" Marina correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. "Só uma dor de cabeça", Rafael murmurou. Mas Marina podia ver que era muito mais que isso. Seu rosto estava pálido e coberto de suor. "Há quanto tempo você não come?" perguntou ela, notando os sinais de exaustão e hipoglicemia. "Não sei, que horas são?" 9 da noite. Marina colocou a mão na testa dele, sentindo que estava gelado e pegajoso. "Rafael, você precisa comer alguma coisa, agora." "Estou bem." "Não está, não." Marina o ajudou a se levantar, passando o braço dele em volta de seus ombros. "Vamos para a cozinha." Rafael não protestou, o que confirmou para Marina o quão mal ele estava se sentindo. Ela o ajudou a se sentar na ilha da cozinha e rapidamente preparou uma torrada com mel e um copo de suco de laranja. "Come", ordenou ela, empurrando o prato na direção dele. Devagar. Rafael obedeceu sem questionar, e Marina pôde ver a cor voltando gradualmente ao seu rosto conforme ele comia. "Melhor?" perguntou ela após alguns minutos. "Sim, obrigado." Rafael terminou a torrada e olhou para ela. "Desculpe por isso." "Não tem nada para desculpar." "Quando foi a última vez que você comeu uma refeição de verdade?" Rafael pensou por um momento. "Terça-feira, quarta, não lembro." Marina o olhou incrédula. "Rafael, hoje é sexta. Você ficou quase 3 dias sem comer direito?" "Tenho estado ocupado, fechando um negócio importante." Ele passou a mão pelos cabelos desarrumados. "Acho que perdi a noção do tempo. E do autocuidado básico, aparentemente." Marina cruzou os braços, frustrada. "Você não pode fazer isso consigo mesmo." "Não sou sua responsabilidade, Marina." A declaração a atingiu como um tapa. "Tem razão. Você deixou bem claro que não somos nada além de patrão e empregada." Rafael a olhou por um longo momento, algo passando por seus olhos. "Marina..." "Não, está tudo bem." Ela se levantou, tentando manter a voz firme. "Vou preparar algo mais substancial para você comer. E depois, você deveria dormir." "Não precisa." "Preciso sim." Marina abriu a geladeira, procurando ingredientes. "Porque apesar de você ter deixado claro que nossa relação é apenas profissional, eu me importo com você. E pessoas de quem nos importamos não devem desmaiar de fome." Ela começou a preparar uma omelete, as mãos trabalhando automaticamente enquanto lutava contra as emoções confusas que a dominavam. Durante semanas havia sentido uma conexão real crescendo entre eles, apenas para ser brutalmente lembrada de que ela estava lendo sinais errados. "Marina, pare." Ela não parou, continuando a bater os ovos com mais força que o necessário. "Marina!" A voz dele estava mais próxima agora. Ela sentiu uma mão tocar seu ombro delicadamente. "Por favor, pare." Marina parou de bater os ovos, mas não se virou para olhá-lo. "O que você quer, Rafael?" "Quero me desculpar." Agora ela se virou, surpresa com a sinceridade na voz dele. "Você estava certa sobre Isabela", continuou ele. "Ela estava sendo injusta, comigo e com você. E eu reagi mal." "Por quê?" Rafael encostou-se na bancada, parecendo cansado além da falta de comida. "Porque ela disse coisas que eu já pensava sobre mim mesmo, e ouvir você me defender me assustou." "Te assustou?" "Nos últimos 5 anos ninguém nunca me defendeu. Isabela concordava com qualquer crítica que fizessem sobre mim, dizendo que era para meu próprio bem. E de repente você..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Você me defendeu como se eu valesse a pena ser defendido." Marina sentiu algo se desarmar no peito. "Você vale, Rafael."
É isso que me assusta, admitiu ele, porque se eu começar a acreditar nisso, se eu deixar essas barreiras caírem, e você decidir que na verdade Isabela estava certa sobre mim, isso não vai acontecer. Como você pode ter tanta certeza? Marina se aproximou dele, reduzindo a distância que haviam mantido por dias. Porque eu já vi quem você realmente é. Vi você cuidar de mim quando eu tinha pesadelos. Vi você trazer almoço para os operários porque se importa com eles. Vi você ser gentil comigo quando cometi um erro que poderia ter custado caro. Rafael a olhava como se estivesse vendo algo impossível. Isabela estava errada sobre você. Marina continuou. Você não é emocionalmente limitado. Você só estava casado com alguém que não conseguia ver ou valorizar suas emoções. Por um momento eles ficaram parados assim, próximos o suficiente para Marina sentir o calor do corpo dele, longe o suficiente para manter a ilusão de que eram apenas patrão e empregada. Marina, Rafael disse suavemente, acho que estamos pisando em território perigoso. Eu sei, ela respondeu, mas não se afastou. Na manhã seguinte, Marina acordou com o aroma de café fresco e alguma coisa deliciosa vindo da cozinha. Por um momento, pensou que estava sonhando. Durante todo o tempo que morava na cobertura, Rafael sempre saía cedo, deixando-a sozinha para preparar seu próprio café da manhã. Ela vestiu um roupão e caminhou até a cozinha, encontrando Rafael parado no fogão, preparando o que parecia ser panquecas. Vestia jeans escuros e uma camiseta cinza, e havia algo diferente em sua postura, menos rígida, mais relaxada. Bom dia, disse ela, cautelosa. Depois da conversa da noite anterior, não sabia bem como agir. Bom dia. Rafael se virou com um sorriso pequeno, mas genuíno. Pensei em retribuir todas as vezes que você cuidou de mim. Marina se aproximou, observando-o virar uma panqueca perfeitamente dourada. Você sabe cozinhar? Minha mãe me ensinou antes de morrer. Dizia que um homem que não sabe se cuidar nunca vai saber cuidar de mais ninguém. Rafael colocou a panqueca em um prato que já continha outras duas. Acabei esquecendo disso nos últimos anos. Por que parou? Isabela achava antiquado. Dizia que para isso existiam empregadas e restaurantes. Rafael serviu o prato para Marina junto com uma xícara de café. Talvez ela estivesse certa. Não estava. Marina provou uma garfada das panquecas e quase gemeu de prazer. Isso está delicioso. E há algo especial em comida feita com carinho. Rafael se sentou do outro lado da ilha com seu próprio prato. Minha mãe dizia a mesma coisa. Eles comeram em um silêncio confortável, tão diferente da tensão dos últimos dias. Marina observava Rafael, notando como ele parecia mais presente, mais ele mesmo. Rafael, disse ela finalmente, sobre ontem à noite. Sei que complicamos as coisas. Ele a interrompeu. Sei que devíamos voltar às regras profissionais. Deveríamos, concordou Marina. Mas não quero. Rafael parou de comer, olhando diretamente para ela. Marina, eu sei que é complicado. Sei que você tem medo de se machucar de novo. Mas estes últimos dias, fingindo que não nos importamos um com o outro, foi horrível. Foi, admitiu ele. Mas Marina, você entende o que está em jogo aqui? Se isso der errado, e se der certo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que começava a despertar. Não sei como fazer isso, disse ele finalmente. Nos últimos 5 anos aprendi a não confiar em ninguém, a não me permitir sentir. E agora você aparece na minha vida e faz tudo parecer... Parecer o quê? Possível. Rafael se virou para ela. Faz parecer que talvez eu possa ter algo real, algo que não seja calculado ou interesseiro. Marina se levantou também, aproximando-se dele devagar. Você pode. Nós podemos. E se eu não souber como? Se eu for realmente emocionalmente limitado, como Isabela disse? Marina parou a poucos centímetros dele, olhando diretamente em seus olhos. Então nós aprendemos juntos. Um dia de cada vez. Rafael ergueu a mão hesitantemente, tocando o rosto dela com delicadeza. Você tem certeza disso? Porque se começarmos, eu não vou conseguir voltar atrás. Não vou conseguir fingir que você é apenas minha arquiteta. Tenho certeza. Marina cobriu a mão dele com a sua. Para deixar claro, eu nunca fui apenas sua arquiteta.
Rafael sorriu então, o primeiro sorriso verdadeiro que Marina havia visto dele, transformando completamente seu rosto. Não, você nunca foi. Ele se inclinou devagar, dando tempo para ela se afastar se quisesse. Mas Marina não se afastou. Quando os lábios deles se encontraram, foi suave e hesitante no início, como se ambos estivessem testando terreno novo e assustador. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Agora sim estamos pisando em território realmente perigoso. O melhor tipo de perigo, Marina sussurrou. Eles ouviram o barulho do elevador chegando ao andar, seguido das vozes dos operários no corredor. A obra, lembrou Marina, se afastando relutantemente. A obra, concordou Rafael, mas não tirou as mãos do rosto dela. Marina, sim? Não importa o que aconteça entre nós. Você é uma arquiteta brilhante. Este projeto está ficando mais bonito do que eu imaginei. Marina sorriu. É porque agora você está deixando que seja uma casa de verdade, não apenas um lugar para dormir. Talvez. Rafael a beijou rapidamente mais uma vez antes de se afastar. Preciso ir para o escritório. Mas jantamos juntos hoje? Adoraria. Enquanto Rafael se preparava para sair, Marina ficou na cozinha sentindo uma mistura de euforia e nervosismo. Haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. E apesar dos medos e incertezas, ela nunca havia se sentido tão certa de alguma coisa em toda a sua vida. Quando os operários entraram na cobertura, Marina já estava pronta para trabalhar, mas com um sorriso no rosto que não conseguia apagar. A arquiteta está radiante hoje, comentou João com um sorriso sagaz. Alguma novidade boa? Marina corou, mas apenas sorriu. Vamos terminar esta sala hoje, seu João. Acho que vai ficar ainda mais bonita do que planejamos. O apartamento que antes era uma vitrine fria e impessoal, agora respirava vida. A luz dourada do fim de tarde de dezembro filtrava através das cortinas de linho branco, iluminando a sala integrada onde Rafael estava sentado no sofá de couro caramelo, revisando contratos enquanto Marina terminava de preparar o jantar na cozinha. A estante que havia causado tanto problema meses atrás agora exibia uma mistura eclética de livros de arquitetura de Marina, biografias empresariais de Rafael e algumas fotografias emolduradas. A primeira vez que a cobertura tinha imagens pessoais em suas paredes. Entre elas, uma foto da mãe de Marina sorrindo no jardim de casa, que Rafael havia insistido que fosse colocada em lugar de destaque. A lasanha está quase pronta, anunciou Marina, limpando as mãos no avental que Rafael havia comprado para ela. Um gesto simples que a havia feito chorar de emoção na época. Perfeito. Os convidados chegam em 1 hora. Rafael fechou o laptop e se levantou, caminhando até a cozinha onde Marina estava checando o forno. Ele a abraçou por trás, beijando seu pescoço suavemente. Nervosa? Um pouco. Marina se encostou nele, aproveitando o calor e a segurança dos braços dele. É a primeira vez que vamos receber pessoas juntos, oficialmente. Haviam decidido convidar Carla, a melhor amiga de Marina, e Paulo, o sócio mais próximo de Rafael, para um jantar. Era um passo importante, assumir publicamente o relacionamento que havia florescido nos últimos meses. Eles vão adorar você, Rafael murmurou contra seu cabelo. Impossível não adorar. Marina se virou nos braços dele, sorrindo. Você está bem mais confiante agora. Tenho uma boa professora. Rafael a beijou suavemente. Você me ensinou que confiar não é sinônimo de fraqueza. O relacionamento deles havia sido uma descoberta constante. Rafael, que pensava ser emocionalmente limitado, revelou-se atencioso e carinhoso de maneiras que surpreendiam Marina todos os dias. Ele lembrava de pequenos detalhes, como ela gostava do café pela manhã, que ficava irritada quando estava com fome, que ainda acordava ocasionalmente com pesadelos sobre a mãe. Marina, por sua vez, havia ajudado Rafael a redescobrir partes de si mesmo que ele havia escondido durante o casamento com Isabela. Ele voltou a cozinhar regularmente, começou a ler ficção novamente e até mesmo adotou uma pequena samambaia para a varanda, algo que teria sido impensável meses atrás. Preciso te contar uma coisa, disse Rafael de repente mais sério. Marina o olhou, preocupada. O que foi? Isabela ligou ontem. Marina sentiu um aperto no estômago. Nos últimos meses, a ex-esposa de Rafael havia tentado contato algumas vezes, sempre com desculpas sobre documentos pendentes ou objetos esquecidos.
E o que ela queria desta vez? Disse que ouviu rumores sobre nós, que pessoas estão comentando que estou diferente ultimamente. Rafael sorriu levemente. Mais humano, segundo ela. E isso te incomoda? Pelo contrário. Rafael segurou o rosto de Marina entre as mãos. Ela estava certa. Estou diferente. Estou melhor. E é por sua causa. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Isabela sugeriu que nos encontrássemos para conversar. Disse que talvez tivéssemos sido precipitados com o divórcio. O coração de Marina disparou. E você quer encontrar com ela? Já a encontrei. A resposta a deixou sem fôlego. Ontem, depois do trabalho. Marina se afastou dele sentindo-se traída. Como assim já encontrou? Por que não me contou? Porque queria ter certeza do que sentia antes de falar com você. Rafael a segurou pelos ombros, impedindo-a de se afastar mais. Marina, me escuta. Encontrei com ela e percebi que não sinto absolutamente nada. Nem raiva, nem mágoa, nem saudade. Nada. E isso bom, é libertador. Rafael sorriu. Durante 5 anos eu carreguei a culpa do nosso casamento ter falhado. Achava que se eu fosse diferente, se eu fosse mais expressivo, mais romântico, talvez tivesse funcionado. Mas ontem, olhando para ela, percebi que éramos 2 pessoas completamente incompatíveis, tentando forçar algo que nunca poderia funcionar. Marina começou a entender aonde ele queria chegar. E então, continuou Rafael, eu voltei para casa, para nossa casa, e vi você na cozinha, cantarolando enquanto organizava as compras, com seus cabelos bagunçados e uma mancha de tinta na bochecha, porque você estava retocando a parede do escritório, e pensei, é isso, é assim que o amor deve ser. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marina. Rafael, não é dramático ou complicado. É simples. É querer cuidar de alguém e deixar que ela cuide de você também. É sentir que, independente de onde você esteja, você está em casa se ela estiver lá. Rafael se ajoelhou então, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina cobriu a boca com as mãos, não acreditando no que estava acontecendo. Marina Santos, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples e elegante. Você transformou minha casa em um lar, meu coração em algo que eu não sabia que podia sentir. Quer se casar comigo? Sim, Marina sussurrou depois mais alto. Sim, claro que sim. Rafael se levantou e a beijou intensamente, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Quando se separaram, ele colocou o anel no dedo dela com mãos ligeiramente trêmulas. Fica perfeito, disse ele, admirando como o anel brilhava na mão dela. Rafael, eu te amo tanto, Marina disse, ainda em choque com o que havia acabado de acontecer. Eu também te amo. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Eles foram interrompidos pelo som da campainha. Os convidados, lembrou Marina, limpando rapidamente as lágrimas. Eles vão ter uma surpresa a mais para comemorar hoje. Rafael sorriu. Enquanto iam receber Carla e Paulo, Marina olhou ao redor da sala que havia projetado meses atrás. Na época, ela havia tentado criar um espaço que parecesse um lar, sem saber que estaria criando exatamente isso. Não apenas um lar para Rafael, mas para ambos. A cobertura agora tinha plantas nas janelas. Rafael havia se rendido às samambaias. Fotografias nas paredes, livros espalhados pela mesa de centro e um aroma constante de comida caseira. Mas mais importante que qualquer mudança física era a energia do lugar. Quente, acolhedora, cheia de amor. Pronta? Perguntou Rafael, a mão na maçaneta da porta. Marina olhou para o anel em seu dedo, depois para o homem que havia aprendido a amar e, finalmente, para a casa que haviam construído juntos. Mais do que pronta, respondeu entrelaçando os dedos com os dele. Estou em casa. E quando abriram a porta para receber os amigos e compartilhar a boa notícia, ambos sabiam que aquela era apenas a primeira de muitas celebrações que teriam naquele espaço que havia se tornado muito mais do que uma cobertura reformada. Havia se tornado o lugar onde 2 corações feridos aprenderam a confiar no amor novamente.